E isso cria até consequências práticas grandes dentro do Instituto Internacional de Projeciologia. A maioria das pessoas, por exemplo, chegam ao Instituto, se deixar de estudar, elas voltam para a escola para estudar de novo. Aquelas que nunca estudaram, voltam para ter um curso superior em alguma universidade daquilo. Uma boa parte, por exemplo, de todos que trabalham conosco atualmente, estão estudando psicologia ou medicina, que é devido ao processo da terapia e o contato com as outras consciências de uma maneira mais íntima, estreita, mais profunda, mais complexa. Isso então mostra que há uma expansão das consciências dessas pessoas. Há outros problemas também ainda piores. Por exemplo, eu mesmo já tive que enfrentar muitos pais que chegam, porque às vezes o seu filho ou aquela sua filha, às vezes de 17 anos, começa a frequentar os nossos cursos, vai para a sua casa e começa a dar problema para os pais. Por quê? Ela se torna mais madura, ela tem decisões mais inteligentes. Ela sabe mais das coisas, está mais atualizada daquilo que interessa. Ela é capaz, numa hora de decisão que todo mundo perdeu a cabeça, só ela que manteve a cabeça. Então eles vão ao instituto e querem saber o que aconteceu. Vocês fizeram lavagem cerebral da minha filha? Vocês deram algum tóxico para ela? Então nós temos que explicar, olha, nós somos o contrário disso. Somos contra a lavagem cerebral e achamos que toda droga é uma droga mesma que deve ser esquecida e deve ser combatida. Tudo isso é negativo. Agora, o que é o bom? É que a sua filha está desenvolvendo todos os seus talentos pessoais. Ela está desenvolvendo aquilo que ela trouxe consigo mesma. Nós damos, então, aquela informação para os pais e falamos, olha, é hora de vocês também se mexerem. Vamos trabalhar com a parte intelectual e emocional de vocês. Por exemplo, o senhor, a senhora que é a mãe dela, quantos livros a senhora leu no último ano? Isso tudo, então, dá um impacto, cria problemas interfamiliares e intrafamiliares e intrapessoais e interpessoais. Nós chamamos, então, isso de crise de crescimento. Por exemplo, na sociedade patológica se fala muito em estresse e estressamento. Mas só vem o aspecto patológico, doentio do estresse. Eu, por exemplo, eu sou capaz de dar essas declarações aqui com a maior naturalidade. Eu não tenho adrenalina nas minhas veias aqui tão forte. Meu coração não tem taquicardia. Eu, para mim, para fazer uma comunicação, eu me saio bem comigo mesmo, me sinto bem, estou numa condição muito confortável, aprazível aqui. Mas, por exemplo, se eu pegar alguém na rua e chamar para falar declarações de algum assunto daquela pessoa, como eu estou falando aqui, vai acontecer o quê? Vai ter uma taquicardia, as mãos vão esfriar, às vezes os pés também, vão ter decorrências e efeitos no simpático e no parasimpático dessa pessoa. Ela vai ter um estresse negativo. Por quê? Ela não está adaptada a esse tipo de comunicação. Então, veja bem, eu tenho com essa comunicação um estresse sadio, positivo. Aquela pessoa, como ela não tem essa capacidade de comunicação ainda, ela vai ter um estresse negativo, doentio, temporariamente. Mas isso é positivo, é sadio, é uma crise de crescimento. Se você quer mudar a sua vida, aproveite os estresses que aparecem à sua frente. Sem estressamento, você não evolui. Não há essa hipótese. O senhor falou em tanatofobia. Hoje a ciência já admite a experiência de quase morte. Seria esse um tipo também de projeção consciente? Entre os 54 fenômenos da projeciologia, a experiência da quase morte atualmente, ela está, vamos dizer assim, mais em evidência. É como se fosse em determinadas áreas o fenômeno da moda. Existe hoje uma associação internacional que estuda especificamente o fenômeno da quase morte, que eles estão aplicando multimilhões de dólares nessa pesquisa, feita através de equipes multidisciplinares só de PhD ou PhD, pessoas formadas nas mais diversas áreas das linhas de conhecimento humano. Por exemplo, filósofos, psicólogos, médicos, astrônomos, mágicos, veja bem, mágicos. E também pessoas de cultura, por exemplo, escritores, poetas.
Todos eles com grandes diplomas, cursaram universidade, uma boa parte poliglotas, com um cabedal de experiência e de conhecimento praticamente enciclopédico. E eles estão pesquisando há vários anos. A revista, por exemplo, científica, que diz respeito aos estudos da quase morte, já tem mais de 12 anos de publicação ininterrupta. Isso é mandado para o mundo inteiro. Ela é publicada em inglês. Eu recomendo para todos aqueles que se interessam por esses fenômenos estudar essa revista da Near Death Experience, que vale a pena, é séria. Por último, professor, nós gostaríamos que o senhor nos explicasse um pouco mais a respeito da teoria dos serenões, das consciências superserenas. O que é que vem a ser o serenismo? O serenismo é um nível que nós todos vamos alcançar. Nós achamos que uma pessoa, por exemplo, comum, igual a gente, nós poderíamos chamar uma pessoa vulgar, mas que está procurando já descobrir alguma coisa, se libertar das amarras dessa parte animal da nossa vida. Essa consciência, ela é uma pré-serenona. Ela está caminhando para um nível de serenidade que cedo ou tarde ela vai enfrentar e vai desfrutar na sua existência em qualquer dimensão. Mas para chegar até lá, ainda existe então vários patamares. Nós dividimos isso em percentual. Então, por exemplo, aquela consciência que já alcançou esse nível que nós chamamos que é o Homo sapiens sereníssimos, seria então um modelo evolutivo para nós. Seria um molde, seria um espelho para nós vermos o que a gente deve fazer para chegar até lá. Então, seria 100% dentro desse nível evolutivo. Agora, nós, como pré-serenões, seríamos apenas 1/4 disso, 25% disso. Quando nós começamos a dominar as energias e começamos a sair do corpo com lucidez, procuramos ter intercâmbio entre as várias dimensões e consciências intrafísicas e consciências extrafísicas dentro da nossa atividade e desenvolvimento de nossas manifestações, trabalhos, investigações, nós então caminhamos para uma condição que a gente chama que é o desperto. Esse ser desperto é o desassediado permanente total. Ele não recebe mais influência dos outros de maneira, por exemplo, hipnótica, sugestionável. Ele não é mais suscetível de ir, por exemplo, apenas pela presença da energia de alguém sobre ele. Ele já é capaz de descartar essa influência de uma maneira tal que influi nessa dimensão e também quando ele se projeta para outra dimensão. Naquela outra dimensão também, ele é capaz de rechaçar, de recusar essas influências espúrias, doentias, negativas. Então ele se transforma num desassediado permanente total. As pessoas, de modo geral, hoje, uma pessoa medíocre, por exemplo, aqui que nós chamamos uma pessoa vulgar, da massa impensante, ela é assediada, eventualmente, a vida toda. Então tem esses assédios com influência das energias de outra pessoa, das ideias, das emoções negativas de outra pessoa, de 5 minutos, de 5 horas, de 5 dias, de 5 semanas ou de 5 anos. Isso varia. A maioria das pessoas, nós achamos que essa doença, desse assédio, dessa influência interconsciencial, é a maior doença da humanidade de todos os tempos que existe. E nunca foi tão grande como agora devido à demografia, a população ter se expandido. Então veja,